Nascido em Quatá, no interior de São Paulo, mudou-se ainda criança para a cidade paranaense de Maringá. Formado em História pela Universidade Estadual de Londrina, foi vereador, deputado estadual, deputado federal e governou o Paraná entre 1987 e 1991. Atualmente está no 4º mandato de senador e é líder do Podemos, partido que ajudou a fundar no ano passado. Nos 42 anos de vida pública, passou pelo PMDB, PSDB, PDT e PV. No Senado, participou de várias CPIs, como a dos Correios em 2005 e da Petrobras em 2009. É autor da proposta de emenda constitucional que impõe limites ao foro privilegiado para algumas autoridades, já aprovada no Senado. Aos 73 anos, candidato à presidência pelo Podemos, Álvaro Dias é o convidado de hoje do Roda Viva. Bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro do Roda Viva de hoje, o candidato à presidência pelo Podemos, Álvaro Dias. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Convidamos para esta entrevista Renato Meirelles, presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva, Chico Marés, repórter da agência Lupa, Ana Cláudia Mielke, jornalista e coordenadora da organização Intervozes, Rafael Moro Martins, repórter freelancer dos sites The Intercept Brasil, UOL, do jornal Valor Econômico e da revista Piauí. Também Paulo de Tarso Santos, publicitário e conselheiro do Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político. Somos acompanhados e caricaturados pelo nosso cartunista Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Queremos registrar o fato de que o pré-candidato Álvaro Dias não fez qualquer exigência ou restrição quanto à bancada de entrevistadores escolhida livremente pela produção do programa. Boa noite, candidato. Obrigado por aceitar nosso convite. Minha primeira pergunta, Álvaro, naturalmente, com a sua longa carreira política, 42 anos de vida pública, era natural que se pensasse na presidência, que o senhor pensasse na presidência. Minha pergunta é, com a caneta na mão, a primeira medida sonhada assim, para melhorar a vida dos brasileiros? Olha, Ricardo Lessa, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, as minhas homenagens a todos os entrevistadores. O nosso projeto tem como alvo maior a refundação da República. A refundação da República é a substituição do sistema político vigente, que fracassou, e a substituição desse sistema de governança corrupto, incompetente, fábrica de escândalos de corrupção. Mas isso não se faz com uma medida. Qual seria uma medida que o senhor sonhou? Imagino 40 anos de vida pública, que o senhor tenha sonhado com uma medida, vou melhorar a vida dos brasileiros. Ocorre que nós vamos apresentar num ato só um conjunto de medidas. Então, essa medida se chama refundação da República, a substituição desse sistema fracassado, que eu repito, é matriz de governos incompetentes. Ele foi clonado, foi transplantado para estados e municípios e distribuiu incompetência e corrupção, infelicitando esse país que vive hoje uma dramática crise sem precedentes na nossa história e, sobretudo, com uma descrença generalizada da população, o que torna, inclusive, difícil propor. Mais importante do que um candidato possa dizer durante a campanha eleitoral é o que ele já fez, exatamente em razão dessa descrença. Mas a refundação da República passaria por uma série de reformas, um conjunto de reformas que nós apresentaríamos logo no primeiro momento do governo, exatamente passando pela substituição desse sistema com uma redução dos quadros administrativos e legislativos, portanto, uma diminuição da máquina pública, do executivo, do legislativo, com a eliminação dos privilégios das autoridades, não só no campo penal, como também no campo material, no que diz respeito a benefícios financeiros que hoje são assegurados às autoridades. A refundação da República é o restabelecimento da lei e da ordem.
Hoje, nós legislamos, mas certamente, muitas vezes, legislamos mal. Teoricamente, para preservar o bem e condenar o mal. No entanto, quando legislamos bem, muitas vezes ignoramos a legislação e outras vezes a interpretamos ao sabor de interesses circunstanciais, episódicos e pessoais. Portanto, a refundação da República significa respeito às leis e sermos todos iguais perante as leis. A gente vai começar a nossa rodada aqui de perguntas com o Paulo de Tarso. Por favor, Paulo. Boa noite, senador. Boa noite, Paulo. Prazer em conhecê-lo, já conheço há muito tempo. Bom, eu queria começar fazendo um comentário que talvez não seja do senso comum, mas que é uma informação importante para a pergunta, que o sistema, a legislação eleitoral, esse ano que rege essa eleição, ela foi concebida basicamente para evitar qualquer tipo de renovação. Todo o financiamento de campanha é exclusivo para as pessoas que estão em condições, já praticam a política há muito tempo. Os candidatos a deputado federal, a estadual, não têm condições de disputar, só os mais antigos, só os que estão há mais tempo na carreira e que já têm máquinas eleitorais, etc. Alguns partidos tentaram inventar candidatos novos. Luciano Huck, Joaquim Barbosa, que o senhor lamentou, inclusive, a desistência dele, dizendo que ficaria muito chateado com a saída dele. Mas nenhum vingou. Só vingaram candidatos tradicionais vindos de dentro do sistema para pregar a reforma do sistema. Com pregações radicais. Porque o senhor não está falando em fazer uma reforma política, você está falando em refundar a política. É um rompimento. Rompimento. Eu quero saber que credibilidade o senhor tem para propor isso, atuando na política desde 1968, e porque o senhor não tomou nenhuma atitude nesse sentido antes, e justo agora nessa eleição à presidência? Talvez você não tenha acompanhado de perto, Paulo. Não acompanhei de perto, nem dava. Preocupado com o marketing político, com o seu trabalho, claro. Porque eu sou um contestador histórico desse sistema, desde os primeiros momentos. Sempre fui um contestador, irrequieto, inquieto, desconfortável, trombando sempre, mudando. Mudei de siglas várias vezes. Mudei de sigla para não mudar de lado. Mudei de sigla inconformado com a inexistência de um verdadeiro partido político, à busca de um partido que não encontrei até hoje. Hoje me encontro no movimento, presidido aí pela nossa deputada Renata Abreu, que certamente se transformará num partido depois que realizarmos a reforma política. Agora, com que credencial eu combato esse sistema? Com a credencial de quem conheceu esse monstro nas suas entranhas. E, portanto, mais autorizado a combatê-lo agora de forma efetiva, não apenas no discurso. Quantas propostas apresentadas, quantas tentativas anunciadas de transformação desse modelo frustradas, porque evidentemente ninguém isoladamente tem a prerrogativa de alterar o sistema. Você tem razão, hoje esse sistema favorece os velhos políticos, aqueles que já possuem mandato, especialmente através do fundo eleitoral. Não só do fundo eleitoral, também por intermédio deste privilégio que tem autoridades, mais de 55 mil autoridades no Brasil têm esse privilégio, o privilégio do foro privilegiado, que nós estamos combatendo, que eu combato há tanto tempo e que tive a primazia de ver o meu projeto aprovado no Senado, está na Câmara desde junho do ano passado, aguardando deliberação. A não aprovação desse projeto limitou o espaço de renovação política, porque certamente, se esse projeto tivesse sido aprovado em agosto ou setembro do ano passado, muitos dos parlamentares atuais não estariam disputando a sua reeleição. Portanto, olha, Paulo, se há alguém que combateu esse sistema ao longo do tempo, fui eu. E hoje eu tenho a obrigação, o dever de propor a sua substituição. Esse rompimento com esse sistema que eu chamo de refundação da República é o nosso sonho, é a nossa esperança. E eu só estou aqui por isso, senão não estaria. Se eu não tivesse a convicção
de que é possível mudar esse sistema, eu não seria candidato a presidente. Candidato, vamos ouvir agora o Chico Marés. Posso fazer? Então? Não, vamos fazer a roda? Chico. Boa noite, senador. Boa noite. Eu gostaria de pegar uma carona aqui na pergunta do Paulo de Tarso. Pois não. Que é a questão dos partidos, né? Ao longo da sua carreira política, o senhor mudou de sigla, como o senhor diz, em 7 ocasiões. Isso é uma coisa bastante comum, na verdade, entre políticos brasileiros, né? Você tem, entre os presidenciáveis, você tem já o Ciro Gomes, Marina Silva, Jair Bolsonaro, todos eles mudaram pelo menos 2 vezes. O senhor não acha que esse hábito do político brasileiro, e o senhor incluso, de mudar de sigla de acordo com as conveniências políticas do momento, não é um fator que está desestabilizando, que ajuda a desestabilizar esse caos partidário que a gente tem? Essa fotografia do sistema que nós temos que condenar e substituir. Anarquia partidária. Na verdade, é uma descrença generalizada em relação aos partidos políticos. A Operação Lava Jato denominou alguns de organizações criminosas. Mas, portanto, desculpa interromper o senhor também fez parte disso, né? E combati. Vezes de partido. Fiz parte e combati. Combati por dentro. Mudei insatisfeito, mudei desconfortável, mudei trombando, não aceitando, buscando alternativas, tentando encontrar um espaço. Agora, a desistência não seria certamente o melhor caminho. Eu persisti, eu insisti. E hoje estou aqui propondo um rompimento. Se eu convencer o Brasil de que é possível romper com esse sistema, nós faremos esse rompimento e refundaremos a República. A República nasceu com um grave vício de origem. Nasceu com o divórcio entre as instituições públicas e a sociedade, preservando elitismos e privilégios. Lá em Canudos, sobretudo, se verificou a maior violência contra a sociedade. São já 130 anos, né, de fundação da República, cerca de 120 anos de Canudos, e nós continuamos com privilégios e elitismos. Um grupo dominante assume o poder, explora o esforço coletivo para preservar os seus privilégios, os seus elitismos. Isto é a refundação da República, substituir esse sistema. Se nós fizermos isso, aí poderemos olhar para nós mesmos, olhar para as nossas crenças, olhar para as nossas instituições e construir o futuro desse país. Candidato, agora o Rafael Martins, ali do outro lado, por favor. Boa noite, senador. Já que a gente está falando de partidos, eu queria conversar com o senhor sobre o seu partido Podemos. Na verdade, ele surge do PTN. O senhor falou da deputada Renata Abreu, ela ainda é presidente do partido. Uma breve trajetória do partido, o PTN surgiu há 70 anos, depois desapareceu do mapa, ressurgiu em 1995. Desde então, a família Abreu comanda esse partido, a família aqui de São Paulo. A Renata herdou o comando do partido do pai dela, que foi deputado também. Eu dei uma olhada nas contas de campanha da deputada Renata Abreu. Ela recebeu, por intermédio do PTN, doações da OAS, JBS, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão, todas empreiteiras envolvidas na Lava Jato. E recebeu também doações, a principal fonte de doações da campanha dela é uma consultora chamada Sanches Tripolone, que é investigada numa outra operação da Polícia Federal chamada Lama Asfáltica. É uma trajetória bem similar à de qualquer outro partido, não? Um mau começo também para um partido que se propõe ser algo tão novo na vida política brasileira. A Renata Abreu é uma jovem de primeiro mandato, então não tem essa história toda a que você se refere. E ela sonhou com um novo momento, um movimento que tem origem na Europa, que exatamente contesta o sistema partidário vigente. Aqueles também na Europa, insatisfeitos com o quadro partidário vigente, buscaram uma alternativa diferente, o chamado Partido Movimento. É o que fez aqui a Renata Abreu, depois de estudar, depois de consultar cientistas políticos. Esse passado ficou para trás. Essa questão de financiamento de campanha era a regra. Não me consta que a Renata Abreu esteja sendo investigada em nenhum inquérito. Mas quanto desse velho as PTN doações a ela, Podemos leva? As doações a ela oferecidas na campanha eleitoral foram transparentes, lícitas, legais e declaradas à Justiça Eleitoral.
Agora o Renato Meirelles, por favor, candidato ali. Boa noite, senador. Um prazer estar aqui com o senhor na noite de hoje. Eu queria continuar no tema da renovação e da refundação. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou que não apenas a cota de mulheres tem que ser respeitadas, mas também o fundo partidário destinado a essas candidaturas femininas devem levar a mesma proporção. Queria saber, em primeiro lugar, a opinião do senhor sobre isso e, depois disso, qual é a opinião que o senhor teria de um movimento que começa a existir, nesses movimentos todos de renovação na política, para que essa mesma regra de isonomia de igualdade de oportunidades, que hoje passa a ser aplicada entre homens e mulheres, possa ser aplicado entre candidatos que hoje exercem mandatos com aqueles candidatos que hoje não exercem mandatos, na medida em que é a direção partidária, ou seja, a política tradicional, que decide quem do partido vai ter tempo de televisão e verba. O que o senhor acha dessa proposta disso ser dividido igualmente entre todos os postulantes a candidatos a deputado? A mudança que eu advogo é bem mais ampla do que isso, né? Eu particularmente condenei a instituição do fundo eleitoral. Exatamente porque nesse momento o Brasil vive uma crise sem precedentes e fica difícil justificar para o cidadão brasileiro que paga impostos que é preciso tirar uma parte desta receita pública para financiar a campanha eleitoral, em que pese o fato de em outros países do mundo mais avançados democraticamente praticarem esta instituição do fundo eleitoral, do financiamento público de campanha. A reforma que eu advogo reduz o número de partidos através da cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Eu imagino que com 5% dos votos nacionais distribuídos em pelo menos 9 estados do país, nós reduziríamos a representação em cerca de 6 ou 7 partidos políticos. Só esses teriam acesso, portanto, ao fundo partidário, com grande economia para o país, e também só esses teriam acesso ao tempo de rádio e televisão, sem prejuízo da existência de centenas de partidos se desejassem existir. Nós não estamos impedindo que se organize partido político. Nós estamos propondo que se estabeleça normas rigorosas para evitar esta anarquia partidária que temos hoje no Brasil, que depõe contra a eficiência, mas inclusive da gestão administrativa. Que se seja dividido, na eleição que teremos agora, o senhor defende que a verba partidária seja dividida igualmente entre candidatos novos, que não exercem mandato hoje, e os candidatos que hoje exercem mandato, favorecendo a renovação política ou não? Seria adequado, no meu entendimento, seria mais democrático, né? Porque certamente a forma atual privilegiará aqueles detentores de mandatos. O Podemos vai seguir essa regra? Dificulta a renovação. O Podemos vai dividir igualmente isso ainda, não discutiu isso, não tratamos ainda. O Podemos tem um fundo eleitoral pequeno, comparativamente aos demais partidos, né? E nós não discutimos isso. Isso está mais sob a alçada da presidente do partido, a deputada Renata Abreu. Obrigado. Candidato agora, Ana Cláudia, por favor. Boa noite, senador. Bem. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, mudar um pouquinho de tema. Você falou bastante aí de privilégios e também falou de refundar a República, né? A nossa Constituição, no seu artigo 54, ela diz o seguinte, que deputados e senadores eleitos, eles não podem manter ou firmar contrato com empresa concessionária de serviço público. E isso inclui aí a radiodifusão, né? As rádios e as TVs abertas no Brasil. E o seu suplente hoje no Senado, o Joel Malucelli, né, do Paraná, ele é proprietário do grupo, né, J. Malucelli, que detém aí 2 concessões, né, de televisão, a TV Maringá e a TV Bandeirantes, com 60% de controle sobre a TV Bandeirantes, e 3 rádios. Eu pergunto, na verdade, eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, você não acha que é antirrepublicano um político eleito manter uma concessão de rádio e televisão no Brasil, sobretudo levando em consideração que as outorgas de rádio e televisão elas passam pelo legislativo, ou seja, os próprios legisladores autorizam a outorga para si mesmos. E outra coisa, se você tem proposta, se eleito,
né, para mudar este quadro, para evitar, então, que os políticos sejam concessionários de rádio e televisão aberta no Brasil? Concordo com você. E quando eu fui governador, eu desprezei a possibilidade de ser proprietário de rede de TV. À época, os governadores acabavam proprietários de emissoras de TV. E eu recusei todas as ofertas. E em relação ao João Malucelli, que é um empresário muito respeitado no Paraná e bem sucedido, muito ligado ao esporte, ele, na verdade, deixou as suas empresas há bastante tempo, não sei há quantos anos, exatamente para se dedicar à política, trazendo para a atividade pública o seu sonho de contribuir para mudar esse país. Portanto, a menos que eu esteja equivocado, ele não deve ainda integrar nenhuma dessas empresas, já que ele se afastou delas há um bom tempo. Transferiu exatamente para poder exercer a atividade pública. E quando o fez, acabou indicado suplente pelo seu partido de então, que era o PSD, numa composição de forças partidárias no Estado, forças estas que apoiaram a minha candidatura ao Senado. Por generosidade da população do Paraná, obtive quase 80% dos votos. Sou muito grato por isso. É uma das razões de eu estar agora nesse enfrentamento. Mas aí eu queria perguntar o seguinte, ele é presidente do partido no Paraná, né? Então, tá ligado... Não é presidente. Ele não é mais o presidente do Podemos? Não é. Então, eu queria perguntar o seguinte, a transferência de outorgas de rádio concessão, ela também deveria ser evitada, porque, na verdade, você abre um processo, né? A outorga ela é um processo licitatório, né? Então, você abre um processo para que as empresas que querem ganhar uma concessão de rádio e televisão possam apresentar uma documentação e passar, então, pelo Executivo e pelo Legislativo. Se ele transferiu essa licença, sobretudo se ele transferiu para seus familiares, eu imagino que ele tenha transferido para um de seus filhos, ele também está dando uma certa ilegalidade. Você não acha isso contraditório, ele sendo seu suplente e membro do seu partido? Ana Cláudia, eu acho que caberia a ele responder essas suas indagações, até porque eu não devo ter todas as informações a respeito. Mas imagino que, pelo fato de integrar uma organização que possui acionistas e sócios, ele apenas se afastou, ele não transferiu, ele apenas desistiu de participar, não integra a direção, não integra conselho e não é mais acionista. Essa é a informação que eu tenho. Agora, qualquer outra informação, você converse com ele, porque nós temos tantos assuntos aqui para tratar do Brasil, que são porque eu acho que realmente isso é importante. E esse é um assunto importante, sim, né? Mas eu estou assumindo o compromisso com você. Se eu for presidente da República, os políticos não terão mais o direito à concessão de emissoras de rádio e de televisão. Vamos anotar essa promessa aqui. E agora vamos para um rápido intervalo. É uma prática, porque eu exercitei quando fui governador e me recusei a ser proprietário. Está anotado. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o senador Álvaro Dias, candidato à presidência pelo Podemos, em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o senador Álvaro Dias, candidato à presidência pelo Podemos. Candidato, um dos pontos principais do Podemos e da sua campanha é o combate à corrupção. No entanto, está nas redes sociais um vídeo do depoimento do doleiro Alberto Youssef, que começou a campanha Lava Jato, dizendo que financiou a sua campanha. O senhor mantém relações ainda com o Youssef? O senhor conheceu ele desde cedo? Como o senhor observa essa declaração do Youssef apoiando a sua campanha? Que campanha, né? Campanha do governo, né? Do governo ao Estado. Ele não tinha 30 anos de idade ainda, foi em 98, ele não tinha esse currículo, essa biografia. Eu não o conhecia, hoje eu o conheço. Ele tinha uma empresa de táxi aéreo em Londrina, ele e a família, e a minha campanha contratou algumas horas voo
todas horas voos declaradas à Justiça Eleitoral, portanto, um procedimento legal, oficial e transparente. Portanto, houve sim horas voo, avião para a equipe de comunicação se deslocar no Estado, na minha campanha de senador de 1998. Agora eu quero dizer, Ricardo Lessa, algo olhando exatamente para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu posso perder votos, eu posso perder amigos, eu posso perder eleições, mas jamais perderei a dignidade. Esse é o patrimônio maior que eu construí nestes anos de atividade pública e não será dilapidado por ninguém. É ficha limpa do começo ao fim. Não há inquérito, não há citação, não há delação, não há ação por improbidade administrativa ou de qualquer outra natureza. E eu fui governador de um estado importante. É ficha limpa do começo ao fim. É passado de decência e de dignidade. Chico Maresi. Eu queria também me dar uma pergunta ainda nesse mesmo assunto que o Lessa falou. Em 2001, o ex-secretário de Finanças de Maringá, o Luiz Antônio Paulucci, ele que já faleceu e tal, ele acusou, ele declarou que esses voos, né, que foram contratados em 98 na sua campanha teriam sido pagos com verbas da Prefeitura de Maringá. Isso está numa matéria da Folha de São Paulo agora eu não me lembro exatamente a data, mas em 2001. Ô Chico, isso foi investigado. E você conhece, inclusive, o promotor público que investigou, que é terror dos políticos do Paraná. E hoje eu posso dizer, talvez seja um dos meus maiores cabos eleitorais. Ele investigou em profundidade e constatou que se tratava apenas de uma tentativa ridícula de retirar o foco dos verdadeiros responsáveis. Não houve nada disso. Isso foi comprovadamente desmentido. É coisa antiga, sim, mas foi desmentido, cabalmente desmentido. Senador, o senhor declarou recentemente ao Estado de São Paulo que o Brasil não está mais dividido entre esquerda e direita, mas entre honestos e ladrões. Eu queria perguntar, quem dos colegas do senhor que concorrem à presidência da República está no grupo dos honestos e quem está no grupo dos ladrões? Olha, em relação aos meus concorrentes, é uma questão de formação. Eu não atiro pelas costas. Essa análise... Não, as costas não, está todo mundo vendo, senador. Mas eles não estão aqui. É como se estivesse atirando pelas costas. Eu creio que um concorrente deve ter a elegância de respeitar a ausência dos seus concorrentes. Senador, Ana Cláudia, cabe à imprensa fazer essa avaliação. Ana Cláudia seguido Paulo. Eu vou mudar de assunto novamente. O senhor fez declarações recentes. Primeiro, que você é a favor de armar a população, de liberar o porte de arma para a população. E segundo, que na área de segurança pública você acha que devem haver providências mais rigorosas sem risco de punições eventuais à polícia. Né? E a gente está no país que tem a PM que mais mata em confrontos policiais no mundo e estamos aqui num estado que proporcionalmente também mata mais no Brasil quando são ações violentas. 19% de ações violentas no estado de São Paulo são mortes provocadas por policiais. A minha pergunta é, liberar armas para fazendeiros ou mesmo nas cidades não acirraria ainda mais os conflitos nos centros urbanos e no campo, levando o país a um estado de barbárie completa? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois não, Ana Cláudia. Olha, eu sou um democrata e, portanto, eu devo respeitar o livre-arbítrio. O exercício pleno da cidadania implica em respeitar o livre-arbítrio. Nós tivemos um referendo, um plebiscito, em que 63% da população optou por revogar o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, que diz respeito à venda de armas. Portanto, uma sinalização de que o cidadão brasileiro deseja ter o posse de arma
no ato de legítima defesa, porque o Estado brasileiro tem sido incompetente, não tem sido capaz de oferecer a segurança às famílias brasileiras. Mas dar arma para as pessoas é a solução, senador? É evidente. Não, então deixa eu falar que eu vou dizer que não é a solução. O fato de eu entender que as pessoas devem ter a liberdade de fazer esta opção não significa que eu entenda ser solução. Isto não exime o Estado da sua responsabilidade de oferecer segurança pública competente à população do país. Nós pagamos impostos para que o Estado nos ofereça a proteção, a segurança. Certamente, o dia em que o Estado brasileiro se armar e tiver competência de oferecer uma segurança mais adequada, mais eficaz à sociedade, muitos dos que hoje apregoam a necessidade de usar uma arma desistirão dela, com toda a segurança. Portanto, para sintetizar, sou favorável ao posse de arma, sim, porque é um direito do cidadão à livre escolha. No entanto, isto não exime o Estado da sua responsabilidade de oferecer segurança a toda a população. Agora, senador, eu vou passar a palavra para o Paulo. Só uma observação. Nos Estados Unidos, a gente assistiu em março uma marcha de jovens pedindo a revogação do artigo da Constituição americana que dá o direito das pessoas portarem armas. O senhor não acha que essas vozes deveriam ser escutadas? Vozes que já perderam colegas nas escolas mortos por alucinados que tinham porte de arma? No Brasil, nós temos 60 mil homicídios. É uma epidemia. Por ano. É uma epidemia. No estado do Ceará, recentemente eu vi uma estatística em que, num final de semana, 39 cearenses foram assassinados em apenas 72 horas. E a nossa legislação impede o porte de arma. Portanto, essa é uma questão a ser discutida. Agora, eu sou favorável a que a população se manifeste. Aqui no Brasil, ela se manifestou favoravelmente à venda de armas, 63%. Nos Estados Unidos, devem se manifestar. É um problema dos Estados Unidos. Aqui, qualquer alteração deve passar pelo plebiscito, uma vez que isso está estabelecido, não é? Nós realizamos um plebiscito. Feliz ou infelizmente, 63% fez uma opção e nós devemos respeitar. Paulo. Eu vou mudar um pouco o assunto e vou conversar um pouco com o senhor sobre o seu projeto para o Brasil, que eu acho que... Isso é que é mais importante. O senhor estava esperando essa possibilidade, essa oportunidade. A proposta que o senhor chamou de refundação do Estado, o senhor também trabalha nos seus outros materiais como reforma do Estado, ela não é pouco ambiciosa, né? O senhor diz que a sua proposta é diminuir o número de deputados, senadores, diminuir o número de senadores, privatizar centenas de empresas, acabar com milhares de cargos comissionados. Eu estou fazendo só propaganda aqui, senhor. Né? Cláusula de barreira, como o senhor disse ao Renato, exato. Cláusula de barreira. As pesquisas que nós temos, o senhor sabe que eu trabalho com isso, mostra que qualquer discurso que resulte nessa dualidade curta de gastos versus dinheiro para investimento tem alta adesão popular. O povo gosta. Mas, no fundo, quando a gente está ali pesquisando mesmo, eles acham que é tudo pesquisa eleitoreira. Que nenhum candidato tem condições, de fato, de realizar. O senhor ainda disse aqui que o senhor fará isso nos primeiros 100 dias de governo, onde o senhor estará no momento imperial. O senhor, nesse sentido, foi mais rápido que o Ciro Gomes, que falou 1 ano de espaço imperial, o senhor disse em 3 meses. Eu queria saber como é que o senhor pretende, de fato, oferecer ao Brasil, porque seria muito interessante, toda essa quantidade de reforma nesse presidencialismo de coalizão que nós vivemos. Em última análise, qual é a base de governo que o senhor vai utilizar para transformar com essa radicalidade a democracia no Brasil?
Olha, ou todos nós políticos mudamos ou seremos atropelados. Está aí no inconsciente coletivo esse desejo de mudança que é irreversível. Seremos substituídos se não mudarmos. E eu creio que é possível, sim, propor um pacto nacional, reunindo as pessoas de bem a favor dessa mudança, independentemente de partidos políticos. Portanto, eu não estou advogando a preservação desse presidencialismo de coalizão, ou esse conluio partidário existente hoje, ou esse balcão de negócios, né, que promove uma barganha permanente, que tenta rimar governabilidade e rima governabilidade com promiscuidade. O que nós queremos é rimar governabilidade com respeitabilidade. E eu acredito, nós tivemos, não há muito tempo, na Espanha, o Pacto de Moncloa. Sim. Nós estamos admitindo aqui a possibilidade de reunirmos as pessoas de bem nesse país num projeto de coesão nacional, de unidade, em nome da mudança necessária. O Brasil afundou. O país mergulhou num oceano de dificuldades quase que intransponíveis. Desculpe. Quer dizer que o senhor acha que se as mudanças não forem feitas, naufragaremos todos? E é em nome disso... Sem dúvida. O Brasil jamais alcançará os índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades se não mudar esse sistema. O sistema político, o sistema de governança, isso passa, sim, pela redução do número de senadores, redução de número de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Não só a redução do número de ministérios, de empresas estatais, acabando com esse paralelismo, com essa superposição de ações, um governo perdulário, gastador, o governo dos cartões corporativos, dos privilégios estabelecidos. Nós temos que mudar. E é evidente, eu não seria candidato se eu não acreditasse nessa possibilidade. Senador. Porque dizem, o Congresso, esse Congresso não faz isso, mas quem diz que não faz? Porque dizem, o Congresso é promíscuo, tem corrupção no Congresso. E tem. Mas por que tem? Porque do outro lado da rua tem um presidente da República corruptor. Se o presidente da República é honesto, tem capacidade de articulação política, competência e coragem para promover mudanças, o Congresso reabilita a sua imagem. Ele vai dançar a música que toca a presidência da República, com toda certeza, e atender essa aspiração nacional de mudança no nosso país. Por isso, eu acho isso muito importante, Ricardo Lessa. Eu vou insistir no pacto nacional. Nós temos que buscar um pacto nesse país para que possamos mudar essas coisas, mudar esse sistema, recuperar a fé perdida, reabilitar as esperanças no futuro desse país. Senador, o Rafael tem uma pergunta para o senhor. Senador, pegando uma carona na pergunta do Paulo, indo para uma questão mais prática desse novo pacto que o senhor propõe, o senhor falou em reduzir a administração pública direta para 15 ministérios. A gente sabe que meramente diminuir o número de pastas não poupa grande dinheiro e também não enxuga tantos cargos. É um ministro a menos, um chefe de gabinete a menos, alguns assessores. Então, para de fato reduzir gastos públicos, a gente teria que cortar na carne, demitir servidores públicos. O senhor está disposto a fazer isso? Quando assumiu o governo do Paraná, nós demitimos mais de 3.500 servidores públicos numa reforma administrativa. E recentemente, numa dessas viagens, no avião, um cidadão me cumprimentou e disse: "Você me demitiu". E eu fiquei assustado, achei que ele ia ter alguma reação. Ele disse: "Eu quero te agradecer. Você me demitiu e eu me transformei num grande empresário. Se você não tivesse demitido, eu seria servidor público até hoje". Portanto, nós temos que estabelecer determinadas carreiras típicas de Estado,
Mas aquelas que não são carreiras típicas do Estado devem estar sujeitas, sim, à redução, que é fundamental para a arrumação das contas públicas. O senhor faria isso? O Brasil está desarrumado. A administração pública brasileira foi desarrumada pela incompetência e pela corrupção. Esse déficit público é monumental. De 2014 a 2020, nós alcançaremos mais de 800 bilhões de reais sem correção de déficit público. Portanto, arrumar a casa, arrumar a administração pública e aprumar o Brasil na direção do seu futuro é uma necessidade imperiosa, inadiável. Senador, a gente vai fazer uma questão agora muito cara aqui à TV Cultura, que é sobre educação. A gente vai ouvir a pergunta do Olavo Nogueira Filho, diretor de políticas educacionais do Todos pela Educação. Vamos lá, a pergunta do Olavo. Senador, já existe um consenso importante no debate de que não haverá retomada econômica duradoura e tampouco mudanças significativas no quadro social brasileiro se nós não conseguirmos melhorar a qualidade da educação básica no país. As crianças e jovens, em grande medida, estão na escola. No entanto, de modo geral, poucas aprendem em níveis adequados. Quais seriam as 3 primeiras medidas que o senhor tomaria para mudar esse cenário? Olha, nós temos que definir que escola nós queremos. Se é a escola almoxarifado, armazenando informações, ou se é a escola que abre a mentalidade, que estimula a reflexão e que possibilita esse aprendizado formador. Isso começa na educação infantil. Essa é a prioridade. Pela ordem, a prioridade é educação infantil, com investimentos necessários, não só em educação, mas em saúde e segurança, porque $1 investido na educação infantil significa um retorno de 6 a 7 dólares. Não há atividade econômica no mundo que proporcione um retorno desse porte, dessa dimensão. Isto, por si só, justifica esse investimento. De 0 a 6 anos é o período fundamental para a formação, que vai influir no desempenho escolar, que vai influir no desempenho da atividade profissional, na busca do emprego, que vai influir na produtividade do país, que vai influir no produto interno bruto do país. Portanto, este investimento em educação infantil é a prioridade. E, na sequência, o ensino fundamental, o ensino integral, com foco especialmente no ensino técnico. E, evidentemente, em terceiro lugar, o ensino superior. Nós temos que rever os orçamentos para financiar a educação. Eu fui relator do Plano Nacional de Educação no Senado, o último relator. Apresentei 103 emendas à proposta que chegou. 50 emendas foram aprovadas. As demais não, especialmente aquelas que diziam respeito a uma lei de responsabilidade educacional para impor responsabilidade e exigir o cumprimento das metas estabelecidas. Esse plano se tornou letra morta. Ele não é aplicado. Como tantas outras leis no país, esse plano é ignorado. Ele estabelece 10% do PIB para a educação até 2024, hoje nós temos 6%. Ele fala da formação dos professores, ele fala da valorização salarial dos professores. Esse percentual para a educação com o teto de gastos, senador? Como? O senhor acha que é factível manter um crescimento de gastos em educação com a PEC do teto que foi aprovada recentemente? O senhor propôs uma série de coisas, investir em educação infantil, educação fundamental, hoje a União investe muito em educação superior. De onde que vai sair dinheiro para isso tudo com um cenário que a gente tem uma PEC de gastos públicos colocada? Olha, essa PEC, primeiramente, nós temos que considerar que ela não congelou os recursos para a educação. Não é verdade que ela congela os recursos para a educação e para a saúde. Aliás, o Fundo Monetário Internacional pesquisou cerca de 90 países e 50 deles adotam uma política de teto de gastos, porque é necessário o controle dos gastos públicos. O desperdício deve ser evitado.
É evidente que a educação é prioridade. Você deve cortar em outras áreas, não na educação. Ao contrário, eu estou advogando 10% do PIB para a educação. Se nós aplicarmos 10% do PIB em educação, certamente nós teremos condições de promover um grande avanço, de promover um salto educacional no país, de buscarmos um modelo educacional que contribua para elevar os índices de produtividade, porque nós perdemos para todos os países emergentes, perdemos para todos os países incluídos nesse bloco dos países de renda média. Nós só ganhamos da África do Sul em matéria de produtividade nesses países elencados entre os países de renda média. Portanto, a produtividade tem a ver com o modelo educacional. Sem dúvida nenhuma, você tem razão. Aliás, essa questão do teto, temos que rever, porque o atual governo não fez as reformas estruturais e inviabiliza o cumprimento desta política adotada através da Lei 95. Você propõe, então, rever a emenda constitucional 95? Nós vamos ter que rever isso. Rever. Eu não digo que vamos eliminar, porque é preciso adotar mecanismos de fiscalização e controle. Isso diz respeito também ao combate à corrupção. Devemos, além de adotar mecanismos próprios do poder público, estimular a iniciativa privada, através das suas associações, das suas entidades, para que estabeleçam também mecanismos privados de controle dos gastos públicos. Temos que chegar lá no Tribunal de Contas, por exemplo, e dizer, olha, vamos acabar com a nomeação política de conselheiros e ministros dos Tribunais de Contas. Aliás, eu já tenho um projeto, está lá desde 2008, aprovado no Senado, está parado na Câmara, que acaba com a nomeação política de conselheiros dos tribunais de contas. Tudo isso diz respeito à boa gestão. Nós temos que instituir um conselho fiscal, conforme determina a lei de responsabilidade fiscal, porque nós não estamos respeitando a lei de responsabilidade fiscal, para propor transparência à administração da dívida pública brasileira. São questões essenciais para arrumarmos de novo a administração pública do país, recolocando recursos no caixa para os investimentos produtivos, porque esse sistema promíscuo, esse sistema corrupto, enfraquece a possibilidade do Estado brasileiro em investir em questões essenciais como educação, como saúde, como segurança pública. A gente vai voltar a esse assunto, teremos tempo para falar sobre isso, mas agora vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos com o senador Álvaro Dias, candidato à presidência pelo Podemos. Até já. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o senador Álvaro Dias, candidato à presidência pelo Podemos. Senador, estamos recebendo várias perguntas através das redes sociais sobre a questão do emprego, do desemprego e da economia brasileira. Hoje, um dos problemas mais sérios do país é o desemprego. Quais propostas o senhor tem para resolver e, vamos dizer, teria que ser uma coisa rápida, não dá para botar a República de pé de novo, tem que resolver logo. Quais propostas o senhor teria para resolver esse problema seríssimo do desemprego? Nós temos 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Então, é evidente que até os números oficiais sobre desemprego no país estão aquém da nossa realidade dramática. A solução está num conjunto de reformas. Evidentemente, a reforma tributária, do meu ponto de vista, é a reforma mais importante para estimular a economia, fazer com que a economia cresça em índices superiores aos atuais e, por consequência, promova a geração de empregos. Por exemplo, senador, que tributos assim? Uma reforma tributária que simplifique o sistema, não é? Reduzindo, nós temos hoje mais de 70 impostos, alíquotas, taxas, emolumentos, contribuições sociais, etc. A redução para o imposto quase único.
essa proposta que hoje é discutida tem o IVA, né, o Imposto de Valor Adicionado ou Valor Agregado, como solução, inclusive, para uma melhor distribuição dos recursos entre os entes federados. Seria o IVA nacional no primeiro momento, com uma fase de transição para o IVA subnacional, que envolveria aí a questão do ICMS, do ISS, portanto, mexendo com a tal guerra fiscal. Esse seria o modelo. A roda da economia, se nós estabelecermos um sistema progressivo que tribute mais na renda e menos no consumo, a roda da economia vai girar com mais força. E ao tributar menos no consumo, nós temos que preservar, por exemplo, a cesta básica. Isenção para a cesta básica, isenção para medicamentos, especialmente para idosos. E certamente a redução de impostos, eu tenho uma experiência modesta lá no Paraná como governador, havia uma grande sonegação na área de carne, nós reduzimos o ICMS de 17 para 7 e houve um aumento de receita da ordem de 300% quando fui governador. Eu acredito seriamente nisso, que se nós reduzirmos a carga tributária, o governo vai arrecadar mais. A população vai pagar menos, a população pagará menos, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos, mas todos pagam, e o governo arrecada mais como consequência do crescimento econômico mais acelerado. Ana. Senador, eu queria pegar carona nessa pergunta da reforma tributária, que eu queria saber, você já falou e agora voltou a trazer aí, que você pretende reduzir a carga tributária sobre o consumo e aumentar a carga tributária sobre a renda. Aí eu queria fazer uma pergunta bem objetiva. Você é a favor, então, da taxação da renda, do patrimônio recebido por herança e aumentar a taxação sobre as operações financeiras, tal qual alguns candidatos defenderam, alguns que já passaram aqui pelo Roda Viva? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Podemos discutir esse assunto, mas se possível, se nós pudermos não criar penduricalhos, itens novos numa proposta que pretende simplificar o modelo, se nós taxarmos já diretamente no modelo inaugurado, nós poderíamos dispensar esses itens que acrescentam. Mas se discute isso. É necessário discutir num sistema progressivo de tributação, exatamente para se estabelecer a justiça na cobrança e na distribuição dos impostos. Mas você não tem receio, por exemplo, que se com uma taxação maior nas operações financeiras possa haver fuga de investimento, fuga de capitais do Brasil? Na verdade, o que nós estamos apregoando não é estabelecer segmentos de taxação, itens a serem taxados. Nós estamos tratando de uma política global, uma política tributária global, onde vai se tributar a renda, evidentemente, e, obviamente, quem ganha mais vai pagar mais. Nós estamos discutindo essa reforma tributária com vários agentes públicos e privados. Por exemplo, Sacha Calmon, que é um grande tributarista. Nós temos uma equipe de técnicos do Senado Federal que discute conosco constantemente. Nós temos representantes do Instituto Fiscal Independente e também da Fundação Getúlio Vargas. Estamos procurando conversar com todas... Conversamos com economistas da Universidade de Brasília, vamos conversar com novos economistas ainda que estão já programados, exatamente para chegarmos a uma solução em relação à melhor reforma tributária. Mas ela é, sem dúvida nenhuma, do meu ponto de vista, a mais importante reforma para acelerarmos o crescimento econômico e gerarmos emprego no país, além, evidentemente, de uma política de reindustrialização. Nós desindustrializamos o país, nós chegamos... A indústria brasileira já respondeu por 27% da geração de empregos, os manufaturados. Hoje, próximo de 10%. Uma política moderna de industrialização no país
E a CNI tem sugestões importantes para dinamizarmos a indústria nacional com uma política moderna e competente que alcance, inclusive, as pequenas empresas. Com a cooperação, um sistema alemão, por exemplo, de cooperação que usa as cooperativas e o próprio sistema financeiro de bancos públicos para alcançar também aqueles que se organizam em pequenas e médias empresas no campo da industrialização para elevarmos os índices de emprego no país. Senador, eu estou com uma dúvida aqui, queria pedir a ajuda do senhor. No primeiro bloco, o senhor falou que parte da refundação, né, da República se daria por diminuição do número de parlamentares, diminuição de congressistas, senadores, deputados, vereadores. Depois o senhor disse que, quando foi governador, demitiu funcionários públicos e agora prevê uma redução radical na carga tributária. Ou seja, é um esforço de refundação para que torna um Estado menor num país em que ainda falta escola, que ainda falta creche, que ainda falta hospital, que torna um número de representantes populares no Congresso Nacional menor, no momento em que nós vivemos uma crise de representatividade entre governantes e governados. A pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é: qual é o papel da população nessa refundação do Estado? Qual é o papel do eleitor em poder participar dos processos de decisão do para onde deve ou não deve ir o dinheiro do Estado, ou que leis podem ou não podem ser aprovadas nisso? Ou seja, existe papel para o eleitor que não seja votar de 4 em 4 anos para renovar o Congresso Nacional e a Presidência da República? Olha, quanto maior o Estado, menos creches, menos hospitais, menos postos de saúde, menos policiais na rua, menos escolas. Quanto maior o Congresso, quanto maior a classe política, menos creche, menos postos de saúde, menos policiais nas ruas. Portanto, eu estou invertendo o seu raciocínio. Para termos uma sociedade com vida digna, com qualidade de vida, nós não dependemos de grandes estruturas públicas, ao contrário. Nós não estamos pregando a redução da receita. Nós estamos pregando a redução da carga tributária, porque a população pagará menos, mas o Estado arrecadará mais, por consequência do crescimento econômico acelerado. Portanto, nós não podemos fazer essa análise simplista. Vamos reduzir o Congresso, vamos perder o apoio popular. Não. A população não apoia um Congresso inchado, gastador. Nós temos que ter um legislativo mais econômico, mais enxuto, mais qualificado. Mas o senhor... E é isso que nós estamos pregando. Só para aproveitar o gancho... Em relação à sociedade, governante só tem êxito se tiver o apoio da sociedade. Por isso, nós achamos não, eu tenho certeza, que além da gestão é preciso boa comunicação. Um presidente da República tem que ser competente como gestor, mas tem que saber se comunicar com a sociedade para convencê-la de que as suas propostas de mudanças são adequadas. Aliás, são insubstituíveis. Podem ser aprovadas pelo São inevitáveis. Com o apoio popular, você vai ao Congresso. E o Congresso não rema contra a maré. Desta forma, nós agimos no governo do Paraná. Primeiramente, constituindo uma equipe competente, né? Sem essa ingerência dos partidos políticos na indicação de ministros, de dirigentes de estatais, etc. A composição da equipe de governo já mostra a mudança do modelo. Quando o presidente da República escolhe os melhores, o melhor para cada lugar, não importa de onde ele venha, mesmo que ele tenha apoiado o adversário. Se for o melhor, ele tem que ser o escolhido. Uma equipe qualificada tecnicamente para a promoção dessas mudanças. Se o senhor, como está dizendo, apoia uma participação cada vez maior dos cidadãos nas decisões políticas, eu posso concluir que o senhor apoiaria a proposta que alguns adversários do senhor têm feito de ter um referendo revogatório das reformas feitas até agora, ou seja, que a população possa escolher que as reformas que foram feitas no início do governo Temer possam ou não continuar em vigor? Eu creio que não há necessidade desse referendo. Nós teremos que reformar as reformas. Nós vamos reformar.
Esse governo é um governo que fez puxadinhos, gambiarras, é o governo de uma pinguela que não nos leva a lugar algum, a não ser a uma herança maldita que nos restará, porque esse governo não fez reformas estruturais. E o presidente da República se tornou um cadáver insepulto politicamente. Portanto, essas reformas, nós temos que fazer as reformas das reformas. Mas que reforma? Né? Senador, essa política de teto é uma reforma que eu entendo importante, porque é preciso conter os gastos públicos exagerados. Mas essa proposta já é insuficiente, porque o governo não fez as outras reformas estruturais e essa política de teto fracassa. Nós vamos ter que rever isso. Senador, a gente tem uma pergunta de um nosso telespectador que mandou, o Guilherme Batalini, que enviou pelo aplicativo da Cultura Digital, e você também pode enviar para os próximos convidados do Roda Viva, e na próxima segunda-feira será o pré-candidato do MDB, Henrique Meirelles. Então, vamos à pergunta do Guilherme para o senador Álvaro Dias. Eu gostaria de saber qual é a proposta do senhor, do seu eventual governo, para solucionar ou ao menos amenizar essa questão da má distribuição aí das competências e da situação de dependência que afeta os municípios do Brasil hoje. É muito importante, Guilherme, essa reforma do sistema federativo, um novo pacto federativo. Nós vamos completar 30 anos, né, da nova Constituição, dia 5 de outubro de 88, ela foi promulgada por Ulisses Guimarães, e a federação não cabe no Brasil. Os municípios estão sobrando, porque há uma concentração exagerada de recursos nos cofres públicos. A partir da Constituição de 88, foram criados também as contribuições sociais. Elas representam 56% do total da receita pública do país. E não são compartilhadas na constituição do Fundo de Participação dos Estados e dos municípios. 56% total, inteiramente nos cofres da União. E o restante, 44%, dividido entre os 3 entes federados, a União, os Estados e os municípios. Portanto, há uma concentração exagerada dos recursos e a reforma do sistema federativo virá certamente acoplada a uma reforma tributária que já facilita a redistribuição dos recursos públicos entre os entes federados. A gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos com o senador Álvaro Dias, candidato à presidência pelo Podemos, em instantes. Até. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o senador Álvaro Dias, candidato à presidência pelo Podemos. Senador, o senhor foi governador do Paraná e é sua base política, e há uma região, a região da Tríplice Fronteira, Foz do Iguaçu, que é um problema, acho que desde que o Brasil existe. Ali tem contrabando de arma, contrabando de droga, contrabando de tudo, né? O senhor tem alguma proposta para resolver esse problema ou continuaremos a conviver ali com a fronteira problemática ali de Foz do Iguaçu? Aliás, Ricardo, não é só a Tríplice Fronteira. No norte também temos uma fronteira complexa, no norte do país. De ponta a ponta, são 17 mil quilômetros de fronteira desguarnecida. E nós precisamos de um sistema de inteligência competente, com o monitoramento. Tivemos lá, na Tríplice Fronteira, o CISFRON, né, que foi idealizado há alguns anos e se anunciou. São necessários 12 bilhões de reais para a sua execução. Está apenas no início. Vários anos, não sei mais quanto tempo, mas muitos anos já. E recentemente eu estive no 24º Batalhão do Exército em Foz do Iguaçu e fui informado que o cronograma de execução do CISFRON foi prorrogado para 2035, era para concluir em 2020. Imagine em 2035, os equipamentos de hoje já estarão defasados
Evidentemente, este é o Brasil, né? Esta é a gestão incompetente de governo. A incapacidade de se estabelecer prioridades. Então, o monitoramento é fundamental para combater o tráfico de drogas, para combater o contrabando de armas, que é exatamente o que alimenta a violência hoje nas grandes, nas médias e nas pequenas cidades do país. Portanto, sem dúvida, há necessidade de se investir em inteligência. Eu creio que uma política de segurança pública no país depende, sim, de recursos, né? Até por isso, como senador, apresentei um projeto impondo que os recursos consignados no orçamento para a segurança pública devessem ser aplicados na sua integralidade, sem o contingenciamento, sob pena de crime de responsabilidade, que estaria o sujeito presidente da República e o ministro da Justiça, o crime de responsabilidade que culmina em impeachment. Esse projeto foi aprovado no Senado, ficou parado na Câmara até hoje. Então, é essencial a refundação da República, a substituição desse sistema, para que recursos públicos se destinem a atender setores essenciais como este da segurança pública, notadamente, pontualmente, essa questão da faixa de fronteira. Senador. O Rafael está querendo fazer uma pergunta, Paulo. Senador. Ele acha que ele é mais tímido. Vai lá, Rafael. Senador, vamos voltar para a política partidária. Pois não. Eu tenho lido declarações do senhor dizendo que não quer saber de aliança com grandes partidos. O senhor não tem lá boas lembranças de experiência com grandes partidos. Em 2002, o senhor foi candidato a governador, venceu as eleições no primeiro turno, venceu o primeiro turno, foi disputar o segundo turno com Roberto Requião. O senhor estava no PDT, que era partido da coligação que apoiava o então candidato Lula, mas Lula foi com Requião ganhou a eleição. Em 2010, o senhor tentou disputar, aliás, o senhor tentou disputar, de fato, a indicação ao governo do Estado. Não tentei disputar, não, fui convidado. Fui convidado e desconvidado, não reclamei. O senhor acabou tendo seu caminho vetado pelo depois eleito governador Beto Richa. Essas duas experiências com PT e PSDB, até que ponto elas influenciam essa algeriza que o senhor hoje parece ter por ambas as legendas? Não é nada pessoal, viu, Rafael? Na verdade, é o sistema. É um sistema que fracassou. É esse sistema do balcão partidário, do conluio partidário, dos partidos cartoriais, administrados de cima para baixo, sem o exercício da democracia plena no seu interior. Quantas vezes eu insisti com primárias que deveriam ser realizadas pelo PSDB, cheguei a apresentar um projeto no Senado, que foi aprovado inicialmente, mas depois uma senadora requereu para que ele fosse submetido ao plenário e até hoje não foi submetido. Enfim, eu creio que não se trata de questões pessoais, trata-se de uma visão política. Esse quadro partidário não nos leva a lugar algum. É uma das principais razões dessa descrença generalizada. Hoje, o nosso principal desafio é derrotar essa descrença da população, é vencer essa descrença da população. Quando eu proponho a refundação da República, eu sei que muitos não acreditam, mas eu tenho que conviver com esta realidade. Nós temos que trabalhar para reviver essa fé perdida nas estradas da decepção. E, sem dúvida nenhuma, esse quadro partidário é uma das razões do desgaste da classe política brasileira. Você agora ter votado em candidatos do PSDB para a presidência? Não, nós não tivemos alternativas, né? Eu creio que quando se afirma que a população não sabe votar, se comete, além de uma ofensa, uma injustiça inominável. Porque, na verdade, a população sabe votar. Ocorre que nem sempre oferecem alternativas para que ela possa votar bem. Senador, só um instante, Paulo, que o Chico também não falou. Eu queria fazer até uma pergunta dentro do que o Rafa estava falando, que o senhor já disse em algumas entrevistas que não pula na mesma chapa que o PSDB. Mas e depois? Caso o senhor seja eleito presidente, o senhor toparia um eventual apoio do PSDB, negociaria ministério com o PSDB, assim, em termos republicanos? Como que seria essa relação com o PSDB, já que há uma certa afinidade
de agenda entre o senhor e o partido, apesar da sua saída? Não, primeiro, a questão PSDB é uma questão de coerência. Eu tenho dito que só posso admitir uma aliança com um partido que subscreva essa proposta de rompimento com esse sistema, que eu denomino de refundação da República. O partido que admitir subscrever essa proposta será bem-vindo. Em relação ao futuro, o que eu estou propondo é um governo suprapartidário. É um pacto nacional que envolva as pessoas de bem, com exceção daqueles que querem quanto pior, melhor. O Brasil está numa situação tão dramática, a crise é tão aguda, muitas das pessoas ainda não se aperceberam, e é impossível, inclusive, se aperceber da gravidade desse momento, a menos que você vá estudar os números que são submetidos, porque até mesmo os números oficiais que são divulgados, eles não correspondem à realidade do drama que nós estamos vivendo, sobretudo em matéria de finanças públicas. Então, nós precisamos construir um pacto nacional, envolvendo as pessoas de bem, as pessoas sérias, as pessoas que querem construir uma nação. E isto, eu creio, ser possível como exigência popular, pressão popular, a sociedade à frente. E nós queremos envolver não apenas partidos políticos, sindicatos, entidades, associações, a sociedade representada. Agora, senador, a Justiça do Paraná condenou aquele rapaz ali, o Chico Marés, foi proibido de falar sobre o salário e as mordomias desculpa, dos juízes. Eu não fui proibido de falar, na verdade eles me processaram por... Processaram, não é? 46 processos, né, em pequena instância, né, e eu tive não que viajar ao Paraná para responder esses processos. Mas está respondendo a isso. Essa justiça não faz parte também dessa refundação que o senhor prega? O que o senhor acha dessa justiça paranaense que proibiu... E processou o Chico? A condenação que ele faz é a condenação que eu faço. Espero ser processado também, mas na realidade nós estamos combatendo privilégios. Você espera ser processado ou não espera? Nós estamos combatendo privilégios. E eu creio que é fundamental combater os privilégios das autoridades. E por essa razão é preciso que aqueles que se arvoram em combatentes dos privilégios abram mão dos seus próprios privilégios. Eu abri mão dos meus, abri mão da aposentadoria de ex-governador, me antecipo dizendo que em 2011 procurei requerer aposentadoria para transferir para entidades que reivindicavam e por escrito, e fui incompreendido, por essa razão recuei. Eu acho que é preciso ter humildade de recuar quando um gesto seu é mal interpretado ou mesmo... Se você está equivocado ao propor aquela alternativa, eu recuei, nunca recebi em 27 anos nem um centavo da aposentadoria de ex-governador. Seriam hoje, na soma, mais de 10 milhões de reais que ficaram nos cofres públicos do Estado. Também não recebo auxílio moradia. Mas o senhor condena essa atitude da Justiça Paranaense que processou ele não deixou ele falar da questão das mordomias? Eu jamais processaria um jornalista, né? Eu adotei como norma de conduta não processar jornalista, para que eu tenha autoridade de defender a liberdade de imprensa, que é a matriz das demais. Se a liberdade de imprensa está comprometida, as demais falecem. Por essa razão, jamais concordaria com uma ação dessa natureza. O senhor acha que com licença. Eu acho, senador, se o senhor me permite uma observação, que o senhor já começa... quando o senhor propõe a refundação do país, o senhor já começa dividindo o país entre os corruptos e os não corruptos. O que é uma postura extremamente subjetiva, em primeira forma, é subjetiva. Quer dizer, definir o que é corrupto hoje no Brasil virou uma metralhadora giratória. Todo mundo, apesar de se conhecerem os corruptos... Não serei eu o definidor. Isso, os corruptos carimbados são conhecidos, nós sabemos quem são. E eu acredito, e o Renato talvez me coloque, que o povo brasileiro, na verdade, o que ele quer é pacificação. Ele não quer guerra. E do jeito que o senhor está propondo a sua refundação, ela implica em eliminar uma parte da sociedade, especialmente o povo.
principalmente porque o senhor faz tudo da sua cabeça, o senhor não cita uma equipe que lhe apoia nos trabalhos, o senhor aparentemente apresenta a solução fechada vinda de uma iluminação. Paulo, de uma iluminação. Paulo, então eu queria lhe perguntar, Paulo, só uma última coisa, a perguntinha só. Então. O senhor acredita, com sinceridade, que 18 nós vamos ser capazes de começar um novo ciclo na política brasileira? O senhor acredita que, sob seu comando, em 18 nós vamos gerar a paz necessária para construir um Brasil de projeto de país de grande futuro? Essa é a pergunta. Oi, Paulo, eu acho que você é um sujeito inteligente e eu até me surpreendo com o fato de você não ter entendido, porque eu falei em impacto nacional, em coesão nacional, para dar prumo, para buscar o destino do nosso país. A base da refundação da República é a sociedade. O governante jamais terá sucesso em qualquer ação administrativa se não tiver o apoio popular. Eu estou dizendo que primeiro buscar o apoio popular e depois o Congresso. Veja que eu inverti a ordem atual. Porque hoje o presidente da República instala o seu balcão de negócio e tenta adquirir partidos e votos no Congresso. E depois é que vai explicar para a sociedade. Aí não convence ninguém. Então, a nossa proposta é a inversão de prioridades. Ao invés de ir ao Congresso primeiro, nós vamos à sociedade. E não é só políticos, nós estamos propondo um pacto que envolva sindicatos, instituições, associações, federações, as representações da sociedade. Só assim nós vamos mudar o Brasil. Olha, e se eu não acreditasse nisso, eu não acreditaria no futuro do Brasil. Sinceramente, quem não acredita nisso está jogando a toalha. Porque o Brasil não sai desse buraco se não fizer isso. Se não propor o rompimento com esse sistema, se não se afastar desse establishment e buscar os caminhos que possam reabilitar as esperanças do nosso povo, essas esperanças que foram sepultadas aí sob os escombros de instituições que foram deterioradas e destruídas pela incompetência e pela corrupção. Se nós não reabilitarmos as esperanças do nosso povo no futuro do país, o Brasil continuará patinando. Jamais esse povo vai escapar da armadilha da renda média para alcançar uma renda que possibilite ter mais dinheiro no bolso, como os países de primeiro mundo. Esse é o sonho dos brasileiros e nós haveremos de alimentar esse sonho, sim, com a refundação da República. Continuar o Bolsa Família? Só essa pergunta. O senhor pretende dar continuidade ao Bolsa Família? Sim, o Bolsa Família como investimento e não como despesa. Como uma fase preparatória para inserção no mercado de trabalho, com a qualificação dos seus integrantes. E depois da obtenção do emprego, ele continuará no Bolsa Família por mais 2 anos. Se arrepender do emprego, ele volta. Seguramente não se arrependerá. Ana. Senador, eu queria retomar o tema da segurança pública, porque eu acho que é um tema hoje bastante importante para a população brasileira, né? As pessoas estão discutindo sobre isso, buscando soluções sobre isso. A gente está com uma intervenção federal no Rio de Janeiro nesse momento, então queria dialogar um pouco sobre isso. Existe um discurso no Brasil de guerra às drogas, né, que muitas organizações que atuam na área de segurança pública e mesmo que pesquisam sobre isso, dizem que traz consequências muito graves, sobretudo em relação à criminalização da pobreza e a um genocídio da juventude negra que mora nas favelas e nas periferias do Brasil. Além disso, hoje o Brasil possui mais de 700 mil encarcerados, né? É a 4ª ou a 3ª maior população encarcerada do mundo. E uma grande parte desses encarcerados foi encarcerada por porte de droga, especialmente por maconha, e especialmente em pequenas quantidades. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu te perguntei sobre a questão do armamento da população, você trouxe como resposta o livre-arbítrio. Eu queria saber se o senhor é a favor, então, da legalização da maconha como uma medida, então, de preventiva para evitar, então, que as pessoas sejam encarceradas por um porte de pequena quantidade de maconha. Então, você legaliza, faz regulação pelo Estado e evita, então, esse encarceramento em massa de população pobre e preta que faz o seu consumo diário, né, por um livre-arbítrio, né, que é uma defesa aí de quem defende essa pauta. Ana Cláudia, primeiro quero
agradecer a presença aqui dos meus amigos, aí o Fernando, o Mário Covas Neto, nosso candidato ao Senado aqui em São Paulo, a Renata Abreu, presidente do Podemos, e o Kiko, o prefeito de Ribeirão Pires, que me acompanha, mais o Tertuliano, o Cacá, enfim, os amigos que me acompanham aqui. Em relação a essa questão das drogas, eu sou contra a descriminalização, radicalmente contra. Acho que o Brasil não alcançou um estágio de maturidade suficiente para adotar essa licenciosidade em relação ao consumo de drogas. Ao contrário... Tem maturidade para ter arma, mas não tem maturidade para ter um beck. Foi o que eu lembrei. É só isso que eu entendi. Olha, primeiramente me ouça, depois Estou tentando. Complete a indagação. Completa a indagação. Você pode discordar, não, mas por favor. Eu sou radicalmente contra a descriminalização das drogas. O exemplo positivo citado anteriormente hoje se tornou exemplo negativo, que é da Holanda. Eu vou além. Eu defendo a instituição de uma frente de combate à produção e ao tráfico de drogas, uma frente latino-americana vinculada à Organização dos Estados Americanos de combate à produção e ao tráfico de drogas. Isso não é a guerra às drogas? E o consumidor deve ser tratado de outra forma. Cadeia para produtor, para traficante e recuperação para o consumidor. Nós temos que retirá-los da prisão. Eu não concordo, como você, eu também não concordo que alguém que é apanhado em flagrante com uma pequena quantidade de maconha seja preso. Ele tem que ser recuperado. O governo tem que oferecer mecanismos competentes para a recuperação dessas pessoas, especialmente de adolescentes, de jovens, que muitas vezes são envolvidos por grandes traficantes, por marginais do crime hediondo. Então, há uma diferença gritante aí entre uma coisa e outra. O direito ao posse de arma é uma decisão do cidadão. No entanto, esse cidadão deve assumir responsabilidade se usar a arma. Uma legislação rigorosa que estabeleça a responsabilização se eventualmente ocorrerem exageros. Essa é a minha posição. Infelizmente, a gente está terminando esse bloco. Eu queria só fazer umas perguntas rápidas para o senhor. Pois não. Um ídolo que o senhor tenha? Bem, eu gosto muito de futebol, né? Fui peladeiro e na minha adolescência eu tinha um ídolo que era o Pelé. Eu queria ser igual a ele. Tá bom. Muito obrigado. Infelizmente, a gente terminou o tempo aqui do nosso programa. Estamos chegando ao fim dessa edição do Roda Viva. Agradeço a participação do Renato Meirelles, do Chico Marés, da Ana Cláudia Mielke, do Rafael Moro Martins, do Paulo de Tarso Santos e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, especialmente ao senador Álvaro Dias. Na próxima segunda-feira virá o Roda Viva o pré-candidato pelo BMDB, Henrique Meirelles. Em seguida teremos Rodrigo Maia, Manuela Dávila e entre os candidatos mais bem cotados nas pesquisas, ressaltamos que apenas Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin ainda não nos comunicaram qual a data que gostariam de vir ao Roda Viva. Você pode enviar um vídeo com a sua pergunta para o candidato por meio do aplicativo Cultura Digital. Só gravar o vídeo, entrar no app e clicar em Participe. Depois, basta apertar Envie e selecionar o programa Roda Viva. O app está disponível para Android e iOS. Boa noite, boa semana a todos. Espero vocês na próxima segunda. Até lá.